É claro que não estamos falando dos verdadeiros adoradores, e sim dos membros de seitas religiosas. Vamos estudar agora esta declaração, examinando as Sagradas Escrituras e meditando nos ensinamentos do Senhor. Gostaria de convidar vocês a pegarem a Bíblia, abrirem no livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, pois estaremos dando sequência à nossa série de vídeos Preparando o Caminho, onde nós estamos estudando minuciosamente o livro deste apóstolo mensageiro. E neste vídeo vamos meditar dos versos 15 ao 24. Ok? Estou aqui com a nova versão internacional. Vou começar. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Yahushua, o Messias, o nosso Salvador, disse-lhe, vamos recapitular. Esse capítulo é dito que o Senhor foi convidado por um líder fariseu a sentar à mesa da casa desse líder fariseu. Fariseu significa membro de uma seita religiosa, da seita religiosa judaica. Isso historicamente, ok? Pois bem, hoje sabemos que existem inúmeras seitas religiosas. Então a gente tem que aplicar os ensinamentos, porque a palavra é atemporal. Então nós espirituais, aplicamos em nosso cotidiano. Então, voltando aqui ao verso 15, logo no início vai dizer, ao ouvir isso, o quê? Ou seja, o Messias ele estava contando uma parábola nesse momento. E ele tinha dito para o anfitrião convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, pois esses não tinham como lhe retribuir, e a sua recompensa viria na ressurreição dos justos. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa, que eram quem? Os convidados do líder fariseu. Então, tratavam-se dos membros da seita religiosa. Então, um dos membros da seita religiosa que estava à mesa com o Senhor, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. Então, aqui nesse primeiro verso, o que é que a gente já percebe? Que o membro da seita religiosa, desviando o foco da mensagem central do reino. Pois, na parábola anterior, o Senhor tinha dito que o anfitrião deveria convidar, ao invés de convidar irmãos, parentes, vizinhos ricos, que convidassem os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, pois estes não teriam como lhe retribuir. A sua recompensa viria na ressurreição dos justos. Então, o Senhor estava ali, através desta parábola, transmitindo a mensagem do reino. O amor ao próximo. Não fazer as coisas com segundas intenções, com ambição egoísta, por vaidade, e sim fazer de coração em favor do próximo. E aí um membro da seita religiosa que estava à mesa com o Senhor disse, feliz será aquele, ou seja, negando a palavra. Perceba que ele nega, feliz será, porque o Senhor disse no verso anterior, feliz será você, porque estes não têm como retribuir, feliz será você, ou seja, um anfitrião que convidou os cegos, o aleijado, o manco, enfim.
pobres porque não tinham como retribuir. Então o Senhor tinha dito, feliz será você. Aí um membro da seita religiosa que estava à mesa disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então note que nega a palavra como ela é. E define o que ele acha que é certo, verdadeiro. Aí no versículo 16, continua. E a Ruxa, nossa salvação, nosso Senhor, respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Novamente, percebam, o Messias vai responder com uma nova parábola. Por quê? A parábola, ela é no intuito de alcançar os verdadeiros. Porque os verdadeiros adoradores, eles discernem todas as coisas. Eles são espirituais, eles são conscientes. E são verdadeiramente interessados pela mensagem do Senhor. Então eles se esforçam para meditar, raciocinar e entender o ensinamento do Senhor. Já os membros de seitas religiosas, os fariseus, que são hipócritas, por não terem um verdadeiro interesse na palavra genuína do Senhor, não meditam, não raciocinam, porque eles estão preocupados com o que eles acham que é certo, e não com o que é certo, com o que é verdadeiro. Estão preocupados com a opinião deles. Vamos continuar aqui. Ó. Versículo 17. O Senhor dando sequência na parábola. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Ou seja, esse certo homem que estava preparando um grande banquete, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Pois bem, qual é a metáfora aí, né? Este certo homem que estava preparando um grande banquete. É o Criador. A força motriz que nos criou e nos sustenta. A energia suprema, né? E aí vai dizer que na hora de começar enviou o seu servo, a palavra, a sua manifestação, a palavra dele, para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Perceba que convidados, né? Vamos pensar juntos aqui em uma situação social. Se nós estivéssemos sendo convidados para um banquete aqui, nesta sociedade. Note que os convidados normalmente são pessoas do ciclo da pessoa, né, que está realizando o evento, né? Pois bem, então, quem são esses convidados? São justamente os que têm conhecimento da palavra. Aí ele diz, venham, pois tudo já está pronto. Então, prefigurando quem? Membros de seitas religiosas. Afinal, os mesmos não buscam, não dizem conhecer a palavra. Então, essa parábola aqui claramente nos diz que esses são os convidados.
E aí vai dizer, venham, pois tudo já está pronto. No versículo 18, mas eles começaram, vai dizer, mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O que esses convidados têm em comum? Todos foram egoístas. Ou seja, pensaram, priorizaram os seus próprios interesses. Nos estudos anteriores, eu compartilhei inclusive alguns cortes aí nos shorts, que nós podemos aprender que o ego, ele é constituído pelos padrões psicológicos da sociedade. Ou seja, através dos paradigmas da sociedade. E neste caso, dogmas religiosos. No caso dos membros de seitas religiosas. Então veja que eles foram extremamente egoístas. Vamos trazer essa parábola, mais uma vez, para um exemplo social. Vamos supor que a pessoa foi convidada para um grande banquete, mas ela tinha comprado uma propriedade, como é dito aqui no primeiro exemplo. Pergunto, essa propriedade sairia correndo, voando? Não. Ou seja, custava esse convidado ir ao banquete que foi preparado, um grande banquete, fazer, como é que fala? A sala, né? Como é que diz? As honras. Mesma coisa o segundo exemplo. Vai dizer que comprou 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Significa que essas juntas de bois estão em algum local, reservadas, cuidadas, guardadas. Vai experimentar depois. E a mesma coisa, o outro exemplo que disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Como assim? Casamento é o quê? É um fardo? É uma prisão? Vá com sua esposa. Depois vocês seguem o casamento de vocês, o planejamento de vocês. Façam as honras, sejam educados. Entende? Então, esses exemplos aqui demonstram claramente que esses convidados foram rigorosamente egoístas. E como nós aprendemos, o ego, ele é constituído pelos paradigmas desta sociedade, pelos dogmas religiosos do mundo, né? Porque sociedade, religião, tudo isso vem deste mundo, ou seja, deste sistema. Logo, trazendo para uma didática contemporânea, filhos do sistema. São filhos do sistema. Porque filho é intimidade, conexão do sistema, do mundo. Eles estão íntimos, né, conectados com o mal deste mundo.
fruto do pecado, né? Da desobediência da ordem divina, da ordem natural do universo. Pois bem. Continuando, versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Lembra que eu falei aqui no versículo 17, vai dizer, enviou seu servo. Servo é a palavra. Os discípulos são o quê? Seguidores da palavra. Então nós somos a manifestação. Nós somos, vamos dizer, a sequência, a continuidade da manifestação de Deus, do Messias, do ungido. Nós, quem? Os discípulos, que é o corpo. Entende? Corpo da palavra, que é o cabeça, né? O Messias. Então, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, todos os discípulos, né? Entende o que eu quero dizer? Somos, está sendo representado aqui nesta parábola, o servo. Então, todos somos servos, os verdadeiros adoradores, discípulos, aquele que ouve a instrução, aquele que entende, que segue a palavra do Senhor verdadeiramente. Então vai dizer, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, que eles deram desculpas. Por quê? Porque eles estavam priorizando seus próprios interesses, os convidados, aqueles que detêm o conhecimento, membros de seitas religiosas. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Então o dono da casa, ou seja, o Criador, essa energia suprema, essa força motriz que nos criou e nos sustenta. Então o dono da casa, de toda a terra, do reino, irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos. Interessante, deixa eu abrir um parêntese aqui, pessoal. Essa parte que vai dizer aqui, ó, vá rapidamente. Como nós estamos experienciando esse plano físico, como é que eu posso dizer melhor? Essa experiência neste mundo, pois bem, temos a impressão, isso para quem não adquiriu, para quem ainda não adquiriu esse amadurecimento espiritual. Tem a impressão que como é que fala? Que é uma experiência longínqua, demorada. Eu me refiro à restauração da terra, ao juízo, né? Enfim. Note aqui, vai dizer, vá rapidamente. Então, o que eu quero fazer a gente meditar aqui agora é o seguinte. O Criador, a palavra tem usa-se vários termos para se dirigir ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou. E um desses termos é eterno. Pois bem, então, amados irmãos, a vida é eterna. Entende? Então, isso aqui, essa experiência nossa neste mundo, fruto do pecado, da desobediência, da ordem divina, é passageiro. O Senhor já predeterminou o tempo para ele. Pois bem, então aqui vai dizer, ó, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente. Outra coisa, lembra que a gente já trouxe o seguinte entendimento, que a eternidade é o agora?
a eternidade é o agora, isso significa que o que passou, passou e a gente não sabe o que pode acontecer daqui a alguns minutos, hora, dia. Então, o momento presente é a realidade. Tudo está valendo agora. Então, se a pessoa, o que isso significa? Que se a pessoa ela está caminhando errado, e o que seria caminhar errado? Em pecado. Se ela está ofendendo, machucando, maltratando o seu próximo, isso é uma evidência clara que ela está caminhando errado, que ela está em pecado. E todo ser humano sabe disso. Porque todos têm um espírito, que é uma consciência, uma intuição, que é natural da espécie humana, da natureza, né? Do universo. Então, quando nós não estamos em harmonia com esse ecossistema, é normal que a gente sinta alguma coisa, que é a intuição. Os justos, eles reconhecem, têm humildade e se arrependem e se convertem desses maus caminhos, deixam de praticar, deixam de fazer, entendeu? Os ímpios, que tem um caráter corrompido, normalmente seguem adiante, porque são egoístas. Não estão tendo domínio próprio sobre os seus desejos, que são frutos dos paradigmas da sociedade, dos dogmas, das religiões, etc. Então, voltando ao verso 21. Vá rapidamente, porque não tem tempo a perder. Como eu disse, a eternidade é o agora. Ninguém sabe do amanhã, do que vai acontecer logo mais. Então, vá rapidamente para as ruas e becos das... Aí vamos continuar agora com a parábola aqui. Para as ruas e becos da cidade. Olha que interessante. Para as ruas e becos. O que isso lembra, né? Lembra o quê? Lugares esquecidos pela sociedade. E aí vai dizer, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres. Então, os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Vá rapidamente para as ruas e becos, ou seja, lugares excluídos desta sociedade. E lá quem estão? Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ou seja, seres humanos que foram excluídos, que são excluídos por esta sociedade, por este mundo. Porque os filhos do sistema são egoístas. Priorizam seus próprios interesses. Então, o que um pobre, ou seja, uma pessoa sem recursos, pode beneficiar esses filhos do sistema egoísta? O que os aleijados, sem ação, pode beneficiar esses egoístas? O que os cegos, sem entendimento, pode beneficiar esses egoístas, os filhos do sistema? E os mancos, né? E os mancos, sem firmeza, pode beneficiar. Entende? O paralelo. Então o Senhor ordenou ao seu servo, ir rapidamente às ruas e becos
da cidade e trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então, meus queridos irmãos, verdadeiros adoradores, discípulos da palavra do Senhor, a ordem do nosso Deus é essa. Que a gente convide os cegos, os pobres, os aleijados e os mancos. Ou seja, quais são as características dessas pessoas? A vulnerabilidade. Os necessitados, pessoas que necessitam de ajuda, que estão vulneráveis, que são vulneráveis. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Versículo 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, ou seja, vá pelos caminhos, pelos vales, né? E obrigue-os a entrar, ou seja, fósseis, insista-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque no versículo 22, o servo disse o quê? E ainda há lugar. Porque o servo, ele é o quê? Empático, né? Nós somos... É a característica da pessoa que ama verdadeiramente seu próximo como a si mesmo. Porque esse é o maior mandamento. Então, se a gente se ama, né? Se a gente quer ser salvo, se a gente quer ter uma vida íntegra, limpa, reta, sábia, justa, reta, né? Abundante, plena, a gente deseja o mesmo aos nossos próximos, que são nossos semelhantes. Logo, a gente não quer que ninguém pereça, que ninguém fique de fora. Entendeu? Então, o servo disse, né? O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Porque uma pessoa justa, um verdadeiro adorador, ele não suporta ver alguém sofrer, testemunhar o sofrimento de um semelhante, sabe? É como a gente prega incansavelmente aqui em nosso ministério, né? Não faz sentido algum um verdadeiro adorador, discípulo do Senhor, um ser humano original, achar esse mundo normal, desejar as coisas deste mundo, sendo que os seus semelhantes estão passando por dificuldade, estão sendo enganados, estão sendo violentados, estão sendo extorquidos, roubados. Entende? Então, o servo disse, e ainda há lugar. Quer todos, o máximo que pudermos levar. E aí, então, o Senhor disse ao seu servo, ou seja, a grande misericórdia do Senhor, a extraordinária misericórdia do Pai, o seu infinito amor, ele vai dizer, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os, ou seja, fósseis, e olha essa palavra que está nessa tradução, nova versão internacional, e obrigue-os ao entrar. Olha o amor, o sentimento profundo do Eterno, o sentimento verdadeiro do Pai, do Criador e sustentador de todo o universo, da vida. Obrigue-os a entrar.
Ou seja, essas pessoas que estão aí pelos caminhos, pelas estradas e vales, né? Excluídos, à margem, soltos, perdidos, e obrigue-os, insista, force-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, ou seja, a terra é plena, a vida é plena, é abundante, tem mantimento, tem vida suficiente para todos, para toda a eternidade. Então, para que a minha casa fique cheia, versículo 24, eu lhes digo, nenhum daqueles, aí o Senhor conclui a parábola. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha isso aqui, meus amados irmãos. Olha como finaliza essa parábola. Nenhum daqueles que foram convidados, ou seja, membros de seitas religiosas, provará do meu banquete, da plenitude, da abundância divina, do entendimento fidedigno da palavra do Senhor, da sabedoria divina, da vida eterna. Banquete. Ó. Compreendem? Porque membros de seitas religiosas, seitas são grupos, segregação, divisão. Nós detemos o conhecimento, nós sabemos a verdade, nosso grupo é o certo, é o correto. Ó, seita, egoísmo, vaidade, soberba, orgulho, avareza. Entendeu? Então aqui vai dizer, nenhum daqueles que foram convidados, justamente, são os que detinham conhecimento, mas estavam ali usando-os para seus próprios interesses. Pois bem, nenhum provará do banquete do dono da casa. Aleluia. É isso, meus amados irmãos. Um beijo no seu coração. Que Yahweh abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu entendimento, e que vocês sejam grandemente abençoados em nome do Senhor, do nosso Senhor Yahushua, da sua manifestação, do seu Filho, da sua intimidade. Amém. Deus, Rei fiel. Aleluia. Assim seja. Assim está feito. Até o próximo estudo.